Esse é o comentário ao ponto 9 do documento sobre a dignidade da mulher. Esse número é o primeiro ponto do capítulo 4, que tem como título Eva Maria. O subtítulo do número 9 se chama O Princípio e o Pecado. Nesse documento, o Papa reflete sobre o pecado original. Recorda que o homem foi colocado por Deus em estado de justiça, mas desde o início foi tentado pelo maligno e acabou por abusar da liberdade, buscando atingir o seu fim fora de Deus, levantando-se contra Deus. Esse pecado, o pecado original, é o início aí do mistério do mal no mundo criado por Deus, né, aqui na Terra. Não é possível falarmos do mistério do pecado sem termos em conta a verdade acerca da imagem e semelhança de Deus. Por um lado, o fato de nós sermos imagem e semelhança de Deus, que nos deu a razão e a liberdade, é o motivo, né, pelo qual existe em nós essa possibilidade de escolha entre o bem e o mal. Evidentemente, Deus nos deu a liberdade para que nós vivêssemos o bem livremente, mas continua a possibilidade do homem abusar da liberdade, escolhendo contra a vontade de Deus o mal. E assim que foi que aconteceu. O homem rejeita o dom de Deus, comete o pecado. Esse pecado é o pecado do homem, criado por Deus, homem e mulher. Não é somente o pecado de Adão, não é somente o pecado de Eva, mas é o pecado dos primeiros pais. Esse pecado, ele obscurece, ele não destrói a imagem e semelhança de Deus que existe em nós, mas ele a obscurece. Ele é uma espécie de exaltação daquilo que existe de não semelhança do homem com Deus. A não semelhança contida no pecado é uma não semelhança dramática e dolorosa. Esse pecado ofende a Deus, o coração de Deus, digamos assim, fica ofendido com o pecado, e ao mesmo tempo o pecado também ofende o próprio homem. O homem, ele é atingido por aquele mal do qual ele mesmo é autor. E de geração em geração, né, esse pecado vai se comunicando, e essa imagem e semelhança de Deus no homem vai sendo ofuscada, de certa maneira, diminuída. Até que Deus Nosso Senhor vai resgatar a humanidade por meio de Jesus Cristo. Com o batismo, nós apagamos o pecado original, embora as consequências do pecado ainda fiquem. O homem que foi desde o início elevado mediante escolha de Deus, do amor de Deus, como alguém grandioso na criação, tem a possibilidade de se tornar alguém ainda maior, filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, pela graça do batismo. Esse ensinamento bíblico, que fala, né, sobre o pecado e sobre a regeneração da humanidade, ele é verdadeiro tanto para o homem como para a mulher, a cada um, sem exceção. Deus abençoe.